Vamos nos preparando para um grande resumão. A ideia é essa: a gente fazer um mega resumo aqui do nosso conteúdo, né, do segundo ano do ensino médio. A gente precisa pensar nisso dessa maneira, porque nós esgotamos a apostila. E essa última aula é uma aula em que a gente começa a rever esses conceitos para poder entender alguma coisa que possa ter ficado fora do nosso campo cognitivo, da nossa capacidade compreensiva, do nosso conhecimento. Primeiro, um dia extraordinário de estudo para todos nós. Eu quero lembrar que o nosso conteúdo começou lá no período simples. Como é que eu identifico um período, vamos dizer assim? Como é que ele começa? Foi minha primeira pergunta em sala de aula. E como é que ele encerra? Todo período começa com letra maiúscula e encerra com um ponto final, ou com um ponto que indica final de período. Pode ser um ponto final, uma interrogação, uma exclamação, até uma reticência. Dois pontos encerra final de período. Não, dois pontos abre um espaço para um elemento apositivo, que vai ser uma explicação de uma relação catafórica, voltando ao passado, vindo de uma sugestão, ou anafórica, projetando-se para o futuro, em se tratando de estrutura da oração. E isso faz com que a gente entenda melhor como essas informações se casam na construção do período. Vírgula indica final de período, não. Ponto final, não. São gradações em que há uma pausa maior. Então nós sabemos como isso funciona para a gente entender melhor. E quando nós falamos disso, a gente fala assim: André, você está falando de pontuação? Olha, tudo em língua portuguesa está falando de clareza e concisão. E a pontuação é fundamental. O conhecimento do período simples, assim como do período composto, é fundamental. Mas eu não consigo entender o mecanismo do período composto sem conhecer o mecanismo do período simples. Os elementos, os termos essenciais da oração, os termos integrantes, os termos acessórios. Não dá para a gente fazer essa relação do período composto, de orações com orações, relações de subordinação, de coordenação, sem eu conhecer na essência que classe gramatical executa que função no período simples. Então, embora o conteúdo seja distribuído por série, por blocos, não é possível conhecê-lo de maneira integral sem juntar as relações que esses blocos mantêm. Então, isoladamente, nós estudamos classes gramaticais no primeiro ano, evoluímos em questão de linguagem, em função da linguagem, em normas cultas, normas padrões e linguagens coloquiais, variações linguísticas. Então, esses elementos todos estão incutidos nessa construção. E quando nós passamos para a estrutura da língua propriamente dita, nós vamos começar com classes gramaticais, com morfologia. Por quê? Porque nós já estudamos outros elementos que formam a palavra, que dão consistência à palavra. Agora eu quero a palavra na unidade linguística, na produção do sentido. Aí eu começo com morfologia, e passo para análise sintática. E eu vou dar um salto para a semântica. Então, veja que construção maravilhosa, desde fragmentos menores que carregam um significado, como uma vogal ou uma consoante de ligação, na construção no interior de uma palavra. Pega lá, café. Café mais cultura. Café e cultura. Café e cultura, então. Tá vendo só? Eu tenho uma consoante, eu tenho uma vogal de ligação que é o I. Então, desde essa estrutura até a estrutura do período composto, e aí nós vamos
mais longe. Por quê? Porque nós estudamos essa estrutura do período composto para entender o parágrafo, a formação do texto, né, o texto descritivo, o texto dissertativo, o texto narrativo, as viabilidades da linguagem no texto informativo, na imprensa, né, na entrevista, vamos dizer assim, na publicidade de maneira geral, né, as funções da linguagem nessas mais diversas áreas. Então, é uma mecânica muito ampla para a gente dizer assim, André, professor, o que nós estamos estudando? Então, nós, neste momento, nós estamos levando em consideração todos os elementos de que nós lançamos mão ao longo do ano para compreender melhor os recursos linguísticos à nossa disposição. Então, se eu pego o período simples, propriamente dito, eu vou entender da seguinte maneira. Eu tenho uma oração absoluta no corpo do período simples. Essa oração absoluta, ela vem com sujeito, verbo e objeto claramente definidos. Claramente definidos. Professor, pode ter oração que não tem objeto? Sim, perfeitamente. Com um verbo intransitivo, a oração não tem objeto. Né? João morreu. A oração não tem objeto. Já dei o recado. Morreu, disse tudo. João joga bola. Então, verbo, objeto, né? Vamos dizer assim, sujeito, verbo e objeto. Então, o verbo é transitivo direto. João ofereceu o café para a colega. Então, sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto. Precisamos entender essa disposição dos termos para a gente entender do que está falando. Eu disse, enquanto era possível compreender essa relação, que os elementos vão se acondicionando à intenção do locutor e do interlocutor, para que haja uma convenção comunicativa, as pessoas se entendam nesse processo. E isso é riquíssimo, isso é vastíssimo. Então, quando eu encontro essas relações, aí surge para mim a necessidade de um adjunto adverbial, de tempo, de lugar, de instrumento. Então, o João ofereceu um café para a colega à tarde. Então, já está indicando de tempo, né? Educadamente, modo, né? E aí vem adjuntos adnominais, né? Que são aqueles elementos que se associam, né, ao substantivo. Substantivo pode estar no núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto ou mesmo do adjunto adverbial. Então, no escritório, onde trabalho, tá vendo só? Eu vou acrescentando informação. O colega, o funcionário, ofereceu um café para a colega à tarde. Eu vou acrescentando elementos e, no entanto, eu estou falando de uma oração absoluta, de um período simples, porque eu tenho apenas um verbo. Então, a oração é todo o conteúdo construído em torno de um verbo. Qual é o núcleo da oração? Verbo. Então, se a oração não tiver verbo, é só uma frase. Estudamos frase, oração e período. E, em especial, o período simples. Por quê? Porque é nesse contexto que nós vamos entender que se eu não tenho nenhuma oração, eu tenho só uma frase, desde que haja um estímulo a um conhecimento específico, né? A uma comunicação, a uma informação. E aí conhecer esses fatores resolve para a gente em N coisas, se tratando de linguagem, é lógico, porque a gente começa a entender que os termos essenciais, sujeito e predicado, não se separam por vírgula. Por quê? Porque um está dizendo do outro. Um é o complemento do outro, é o fechamento da ideia
daquilo que que o falante está apresentando. Então, isso interfere na questão de vírgula, de clareza, de concisão, de uso de pontuação? É lógico que sim, claramente. Então, quando eu compreendo essa viabilidade da estrutura sujeito, então vou colocar assim, sujeito, verbo e objeto, eu entendo que qualquer elemento que vá participar antes ou no meio desses três componentes ou depois, precisa ser separado por um processo claro de pontuação. Então, o que vem depois, considerando que esse elemento não tem nada intercalado entre sujeito e entre verbo e objeto, né, fica do jeito que está, fica solto. Mas, se eu for colocar algo antes ou intercalado, eu tenho que separar esses elementos por vírgula. Aí é onde eu digo que entra como se fosse, a vírgula tem função de parêntese, como se fosse um parêntese. E isso enriquece a nossa percepção dessa estrutura. Aí, volto lá, sujeito, no período simples, oração absoluta, eu tenho sujeito, vou considerar sujeito simples ou composto. Se ele é simples, ele é claro, não é? Se ele é composto, ele também pode ser claro, porque tem que aparecer dois substantivos ali. Então, sujeito simples, ele é claro, ele está presente, ele faz parte da estrutura. Simples, composto. Agora, os sujeitos desinenciais. Sujeito oculto, sujeito indeterminado, e agora os nem, nesse aspecto, vamos dizer assim, nem desinenciais. Por quê? Porque ele não aparece como uma ação, como a causa de uma ação. A ação é um fenômeno da natureza, então sujeito inexistente, a passagem do tempo, né? Há quantos anos não nos vemos? Há 12 anos não nos vemos, tá vendo? Então, esse sujeito é inexistente. Predicado verbal, indicação, e predicado nominal. O verbo está dizendo que há um estado e não uma ação. No verbo que indica a ação, a gente já entra com formação de vozes verbais, voz ativa, voz passiva. Passiva entra dois elementos, passiva analítica e passiva sintética. Normalmente recai sobre a compreensão da forma reflexiva, né, de uma reflexiva recíproca, em que o sujeito está no plural, e por isso é como se uma mesma ação declarada fossem duas, entre dois elementos, embora um sujeito no plural, que a executa reciprocamente. Eles abraçaram-se durante a festa, então um abraça o outro e o outro é abraçado por um. Tá vendo? Então, olha que todas as ações possíveis desenvolvidas em sociedade pelos sujeitos sociais, né, a linguagem consegue reconstruir, reproduzir, e é possível descrever, e é possível narrar, e é possível ser registrado. Então, a linguagem tem uma função de comunicar os fenômenos sociais, de comunicar os acontecimentos, de comunicar as emoções, de comunicar os sentimentos, de comunicar como as pessoas se envolvem. Então, quando nós entendemos que essa é a função fundamental da linguagem, né, dos fenômenos linguísticos que nós produzimos, nós começamos a construir orações que representam entre si uma relação mais complexa, melhor elaborada. Então eu tenho o período composto, não dá para ser no período simples mais. O período simples é uma conversa muito básica, muito elementar, em que alguns fenômenos sociais e alguns fenômenos semânticos, algumas expressões não são capazes de reproduzir. Então eu passo para uma complexidade maior da linguagem, que é o período composto, em que uma oração
executa uma determinada função sintática, uma determinada expressividade, uma determinada expressão semântica, né, em relação a outra oração, por isso o período composto. E aí, como os termos que nós mais usamos, as classes gramaticais que nós mais usamos são substantivos, em segundo plano são adjetivos, são advérbios, essas relações se manifestam entre orações para tornar a linguagem mais culta, mais elaborada, uma linguagem com maior profundidade. Entendendo desta maneira, a gente começa a descobrir por que os períodos compostos reproduzem função que nós já conhecemos nos períodos simples. Por exemplo, períodos compostos por subordinação, orações subordinadas substantivas. Substantivo executa a maior parte das funções do período simples. Por isso, nós temos o substantivo na primeira escala do que nós falamos, são as coisas, seres, nomes de pessoas, de cidades, de lugares e etc. Ninguém se comunica sem tocar nessas questões. É inviável, né? Não é possível. Né? Então, essa maneira que nós encontramos materializa na linguagem as possibilidades sociais. E aí nós vamos entender que oração subordinada substantiva, subjetiva. Substantivo faz papel de sujeito, então uma oração inteira faz papel de sujeito de uma oração principal que tem o verbo e o objeto, vamos dizer assim. O verbo e o predicativo do sujeito, que a subjetiva é de uma estrutura, pensa bem, é de uma estrutura, via de regra, construída por um verbo de ligação. Por que aparece a predicativa? Porque eu também tenho um sujeito e um verbo de ligação, e aí o predicativo vem numa estrutura de oração. Então, uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E eu tenho objetiva direta, objetiva indireta, que são os objetos direto e indireto, feito por uma oração, introduzida por uma conjunção integrante. Olha que riqueza, como é que essa coisa vai se construindo a partir de uma estrutura muito simples, muito primária, e que quando a gente chama para estudar, as pessoas falam, não, mas estudar sujeito, estudar predicado, mas se você não sabe exatamente que termos são esses e como eles se relacionam, você também não vai saber fazer uma pontuação, você também não vai saber se expressar de maneira correta, não vai saber quando usar uma linguagem mais elaborada, menos elaborada, usar termos que são previstos na língua culta, na linguagem coloquial, e aí sucessivamente. E aí, via de regra, tá vendo que eu estou fazendo, eu estou criando bloco das orações substantivas, predicativa e subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. Agora nós vamos para a completiva nominal. Por quê? Porque também o substantivo executa a função do complemento nominal, por isso a completiva nominal. Medo, medo que você venha. Que você venha é uma oração que complementa a palavra medo. Então, eu tenho medo. Essa oração tem sujeito, verbo e objeto. Eu tenho medo. Que você venha. Que você venha é uma outra oração, porque tem o verbo vir, tá? Funcionando ali, os outros elementos ao redor do verbo vir, né? E que complementa a ideia medo, da palavra medo. Medo é um substantivo, fazendo papel de objeto direto. Então, eu tenho uma completiva nominal nesse momento. Isso constrói uma ideia em que duas orações, uma oração principal e uma oração subordinada, se relacionam, né? E a relação de mais imediato valor semântico é a de complemento nominal, de função sintática propriamente dita, né? Mas é de complemento nominal. E isso traz uma clareza muito grande, né? Próxima característica, eu tenho a positiva. Por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa.
dois pontos, que você entenda o valor do trabalho, você entenda a importância do estudo. Tá vendo só? Então, eu também tenho uma estrutura completa. Eu quero te dizer uma coisa: sujeito, verbo, objeto, dois pontos. E aí vem a oração que eu estou querendo te dizer. Uma coisa, que é aposto de coisa. Tá vendo? E tem aquela relação catafórica. Olha que riqueza de todos esses elementos que nós podemos vislumbrar ao longo do ano, né, e que nós temos condições de mapear, né, numa conversa rápida de 30 minutos, né, revendo esses conteúdos com maior grandeza, com maior nobreza. Fico encantado em perceber que as orações subordinadas adjetivas que fazem papel, vamos dizer assim, de aposto construído a partir de uma adjunta de nominal. Ela pode ser explicativa e ela pode ser restritiva. Restritiva quando vem a ideia de só esses. Explicativa quando são todos. As crianças que são ingênuas gostam de brincar. Se eu colocar vírgula, eu estou dizendo que todas as crianças são ingênuas e elas gostam de brincar. Agora, se eu tirar as vírgulas das adjetivas, eu estou restringindo. As crianças, só as que gostam de brincar é que são ingênuas. Só as que são ingênuas gostam de brincar. O que significa que tem crianças que não são ingênuas. É uma coisa muito minúscula. Então não dá para falar de pontuação sem eu voltar à ideia, à estrutura sintática, né, e a expressividade linguística e a reprodução desses fenômenos no nosso cotidiano. A linguagem executa uma função que está diretamente relacionada com o nosso cotidiano. São fenômenos sociais, né, ou internos, intra ou interpessoais, né, que se manifestam na nossa maneira de dizer as coisas. Ok? Então, vamos pensar nas adverbiais. Adverbiais, nós temos uma carga enorme aí, né? Não vou tocar naquelas que as normas gramaticais não nos permitem, não aceitam, tá? Falamos delas ao longo do ano, mas hoje não é o nosso foco. O nosso foco é ter essa visão ampla, detalhada do que nos compete, para a gente entender com mais detalhe todos os elementos que estão à nossa disposição. E essa é a ideia mais ampla, né? A ideia de um resumão, para a gente poder perceber dessa maneira. Então, eu tenho as orações subordinadas adverbiais, e eu tenho os períodos compostos por coordenação, que nós nem falamos ainda. Então, falando da subordinação primeiro, porque há uma relação sintática. E agora, nas adverbiais, essa relação não é mais sintática, ela é semântica, tá? É a ideia que se constitui. Então, não fui à aula porque estava chovendo. Na verdade, eu estou explicando, né? Então, porque chovia, não fui à aula. Então, aí já é causa. Sair de uma coordenada para uma subordinada. Eu estava tão gripado que não saí de casa. Tão gripado que não saí de casa. Consequência, que não saí de casa. Conforme combinamos, fui à aula. Fui ao encontro, fui à festa. Conformidade. À medida que um cresce, o outro diminui em inteligência. À medida que cresce a inteligência, diminui a educação. Então, estou criando orações que são proporcionais. À proporção que ele aprende, trabalha mais. E aí vem uma série de outras fundamentações que a gente precisa compreender mais detidamente. Isso está no nosso espaço de relações. Comparativa. Temos a comparativa. Em que estrutura, né, eu tenho a comparativa?
né? Ele é tão bom quanto o irmão no que fazem. E é interessante que a comparativa você usa um determinado verbo que ele não precisa aparecer na segunda, fica elíptico. Então, essas coisas engrandecem a nossa percepção do que é que nós temos à disposição e o quanto é possível ser conciso e claro quando nós compreendemos essa estrutura linguística que nos serve. E dá para a gente fazer um trabalho enorme. Quando você vier, eu vou. Temporal. Farei isso para que você vença. Finalidade. Então, peguei as substantivas, as simples, orações absolutas, né? Período simples. Período composto, as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Falei de pontuação no período simples, só para uso de vírgula, é lógico. Poderia falar de pontuação, mas nós falamos na última aula de pontuação nos períodos compostos, né, no uso da vírgula, do travessão, do parêntese, né, da interrogação, da exclamação, do ponto final, dos dois pontos. Então, isso já está dentro dessa estrutura, nós não deixamos de usar. Na positiva nós usamos isso, né? Falamos da pontuação com vírgula nas adjetivas, assim como eu falei daquilo que está intercalado, que vem entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o objeto, né, precisa vir separado por vírgula. E quando o adjunto adverbial vem no final, não preciso dar vírgula, né? Na ordem natural das coisas, nas adverbiais, eu não uso vírgula se a oração subordinada vem depois da oração principal, mas se ela vem antes, eu preciso separar por vírgula. Por quê? Porque eu quebrei a ordem natural das coisas, nossa língua moderna, né? Eu preciso entender, não dá para a gente falar de concordância nominal, de concordância verbal, de rever todos esses elementos. Por quê? Porque eu estou redundando a relação do sujeito e do verbo. Concordância verbal, redundando na relação do substantivo, do núcleo de um termo da oração, com o adjunto adnominal que o acompanha. Então, concordância nominal. Regência tem a ver só com verbo, objeto direto e indireto, e substantivo, que tem regência nominal, regência verbal. E substantivos e o seu complemento, aqueles substantivos que precisam de uma palavra a mais para esclarecer do que se trata. Eu tenho medo. Medo de quê? Só a palavra não diz tudo, né? Eu estou ansioso. Ansioso por quê? Não é causa, simplesmente. É uma indicação do que se trata, né? A ansiedade. E são necessidades linguísticas para o entendimento mais específico, verdadeiro, que soma com as nossas necessidades de conhecimento, de interação social. Então, vamos para as orações coordenadas. Eu tenho as sindéticas e sindéticas. As sindéticas não têm conjunção. Passeio, caminho, corro, trabalha, sua, progride. Então, são orações assindéticas, são num período composto, vamos dizer assim, né, separado por vírgula, porque são só verbos. Há uma espécie de gradação, de enunciação, né, de vários itens, né, então, individuais. Agora, as conjuntivas, aquelas que têm conjunção, que são orações coordenadas sindéticas. Síndeto equivale a conjunção.
Então, orações subordinadas sindéticas são aquelas que podem ser aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas, alternativas. Ora faço isso, ora faço aquilo outro. Quer isso, quer aquilo. Gosto de passear, mas prefiro ficar em casa. Uma adversativa, né? A força do mas, você sempre diminui uma coisa com relação à segunda que você apresenta. Então, são riquezas da linguagem que só acrescenta no nosso amadurecimento como falante. Um grande abraço, né? Um ótimo resultado nas atividades propostas. Fiquem com Deus.